Boa tarde, Gustavo Martins, Gustavo Pierre, Levi, Sofia. Tudo bem com vocês? Boa tarde, professor. Tudo bem? Beleza? Boa tarde. Vamos lá. Tocando no nosso barco, né? Eu deixei lá uns exercícios de ondulatória para vocês fazerem, lá na apostilinha. Vocês fizeram? Ô, professor, eu não consegui fazer alguns porque tinha que fazer a conta para descobrir a frequência e você não tinha explicado e só tinha fórmula na apostila. Então, vamos ver aqui. Fazia os cálculos. Vamos ver. Vou colocar lá. Abrir aqui a apostila. Espero que esse positivo on não trave. Tá? Coisinhas aí de manutenção. Vamos ver se ele vai fluir direitinho. Já tá dando umas pipocadas aqui. Eita, nós. Aí. Tá dando para pegar aí, pessoal? Tá, professor? Tá? Sim. Então, lá na página 47, vamos corrigir esses exercícios aqui. Então, o primeiro exercício, ele diz no enunciado, lá, um menino jogou uma pedra sobre as águas tranquilas de um lago. Algum tempo depois, uma folha de árvore que se encontrava a certa distância do ponto onde houve a perturbação na água, passou a oscilar verticalmente. Sobre esse fenômeno, identifique. Item A, a fonte de perturbação. Bom, foi a pedra. Quando ele jogou a pedra, né, mergulhando, afundando ali na superfície da água, causou uma oscilação, né, uma perturbação que fez com que se gerassem ondas, né? No item B, o meio em que houve a propagação da onda. O meio foi a água, meio material, uma onda mecânica. No item C, a classificação quanto à natureza da onda. A natureza dessa onda é uma onda mecânica. Então, esse meio material da propagação é a água. Item D, a classificação quanto à direção de vibração da onda. Então, nós sabemos que quando eu tenho essas ondas se propagando lá na água, são ondas que oscilam, né, que tem uma oscilação vertical. Nessa oscilação vertical, de cima para baixo, né, uma oscilação, então, que representa uma onda transversal. O sentido, né, dessa vibração, o sentido não, a direção dessa vibração é de cima para baixo, onda transversal. Segundo o exercício, levando em consideração os meios onde se propagam, o que podemos dizer a respeito das ondas? Bom, então, nós temos as ondas mecânicas, né? No item A, vão se propagar apenas em meios materiais. Eu preciso de um material para que haja essa propagação. E eu tenho as ondas eletromagnéticas aqui no item B. Essas não precisam de um meio material para se propagar. Elas podem se propagar em... Terceiro exercício, ele pede para classificar as ondas eletromagnéticas ou mecânicas, né? Então vamos lá. Ondas sonoras. Ondas sonoras são ondas mecânicas. Eu preciso de um meio material para propagação. Esse meio material pode ser o ar, né? Pode ser um sólido, pode ser um líquido. Eu vou ter propagação, então, de onda sonora. Ondas de rádio, elas são eletromagnéticas, né? Ondas de rádio. Ondas em cordas é uma onda mecânica. Então, o próprio material da corda é que propicia a propagação desse tipo de onda. Ondas luminosas, todas elas são eletromagnéticas também. Não precisam de meio material para se propagar. Ondas em superfícies de lagos são mecânicas. Precisam daquele meio material que é a água.
Ondas de raios X são ondas eletromagnéticas, tá? De alta frequência. Ondas de micro-ondas também são eletromagnéticas. Essas já têm uma frequência menor que as ondas de raios X, né? E a frequência dessas ondas eletromagnéticas do micro-ondas permitem com que as moléculas de água se agitem, né? Entrem em ressonância na sua agitação e aqueçam, né? Começa a gerar calor. Vamos lá para o exercício 4. Ele mostra aqui o seguinte, no exercício 4. A ilustração a seguir representa uma onda em uma corda. Então está aqui, tem uma cordinha presa no anteparo. O cara começa a fazer uma vibração de cima para baixo, uma pulsação. E isso produz essa onda, né, que vai se propagando na extensão da corda. Ele mostra aqui, então, esse primeiro número 1 que está aqui. Né? Nós temos aqui a amplitude. Né? Aqui ele mostra do número 3, né, até aqui, esse outro ponto, que seria representado 4 aqui, né? Eu tenho a distância entre dois vales. A distância entre dois vales ou entre duas pistas é o nosso comprimento de onda. Então, vamos lá. Identifique os elementos dessa onda, né, representados pelos números 1, 2, 3 e 4. Então, o número 1 aqui é a amplitude da onda, é o tamanho desse pico aqui, né? No caso dessa crista, até o eixo que separa a nossa onda aqui em dois segmentos, né? Então, 1 é a amplitude, o ponto 2 corresponde à crista da onda, o ponto 3 corresponde ao vale da onda, e esse 4 representa a distância entre dois vales, ou seja, o comprimento de onda. Então, estão aí os elementos, né, que compõem a nossa onda. No exercício 5, ele diz que um menino chega à beira de um lago, joga uma pedra e observa a formação de ondas. Nessas ondas, a distância entre duas cristas sucessivas é chamada de comprimento de onda. Item C. A distância entre duas cristas ou entre dois vales é o nosso comprimento de onda. No exercício 6, ele diz o seguinte: a figura a seguir representa uma onda de período t igual a meio segundo, que se propaga em uma corda. Então, vejam, ele me mostra aqui que o período, né, desta onda, o tempo que leva para que uma onda passe por um determinado ponto, é de meio segundo. Ele pergunta aqui no item A, tudo no Sistema Internacional de Unidades. Qual é a amplitude dessa onda? Bom, a amplitude dessa onda, vamos pegar aqui essa distância dessa crista até o nosso eixo, e nós percebemos aqui que vale 0,1 metro. O eixo vertical indica aqui metros, né? Então, também em metros, me mostra aqui o comprimento dessa onda. Bom, qual é o comprimento desta onda? Vamos medir então, né? Vejam que a distância desta crista até esta outra crista, a distância entre essas duas cristas é de 0,2 metros. Portanto, o comprimento dessa onda é de 0,2 metros. E qual a frequência desta onda? Eu sei que a frequência é o inverso do período. F é igual a 1 sobre T. Se F é igual a 1 sobre T, para calcular essa frequência, eu substituo nessa relação. F vai ser igual a 1 dividido por 0,5, que é o período. 1 dividido por 0,5, nós chegamos em 2 Hz. Então, vejam aqui, 2 Hz, que é a unidade de frequência no Sistema Internacional. Tudo bem, pessoal? Tudo, professor, agora entendi. Muito bem. Vamos aqui prosseguir, se ele tem mais algum cálculo para fazer. Não.
Vamos aqui para o 7. Então, no 7, ele diz, a extremidade de uma corda esticada está presa à lâmina de vibração de uma campainha elétrica. Com a campainha ligada, a lâmina vibra com frequência de 20 Hz, originando na corda uma onda que se propaga com velocidade de 6 metros por segundo. Então, ele pede para nós determinarmos aqui no item a frequência de oscilação de um ponto qualquer da corda. Pessoal, a frequência de oscilação em qualquer ponto da corda vai ser a própria frequência da onda que foi originada, a partir lá da campainha, né? Como ele falou que a frequência é de 20 Hz, que a campainha vibrou, então em qualquer ponto da corda eu vou ter uma oscilação com a mesma frequência, 20 Hz, que é a frequência lá da nossa pulsação que foi originada lá pela campainha. No item B, o comprimento de onda da corda. Eu vou me lembrar daquela relação, né, entre a velocidade da onda, que é igual ao comprimento de onda, vezes a frequência. V é igual a lambda vezes F. Eu tenho a velocidade de propagação da onda, disse que é 6 metros por segundo. Eu tenho a frequência, que é 20 Hz. Substituindo na fórmula, eu vou ter 6 é igual a lambda vezes 20. Isolando lambda, passando o 20 dividindo, eu vou ter que lambda vai ser igual a 6 dividido por 20, ou seja, o comprimento de onda 0,3 metros no sistema internacional. No item C, ele pede aqui o valor da velocidade de propagação e o comprimento da onda, né? Se a frequência da lâmina da campainha for reduzida para 10 Hz. Olha aí. Pessoal, vamos imaginar o seguinte. Se eu diminuo a frequência pela metade, então quer dizer que o comprimento de onda vai dobrar. Porque existe essa relação naquela fórmula V é igual a lambda vezes F. Reduzir a frequência da onda não afetou a velocidade de propagação. A velocidade de propagação permaneceu a mesma aqui, né? Se o valor da velocidade de propagação, né, permanecer o mesmo, o que vai acontecer lá com o nosso comprimento de onda? Substituímos aqui na expressão velocidade é igual a lambda vezes F. A velocidade de propagação é a mesma, 6. A frequência ficou em 10 Hz agora. Diminuiu de 20 para 10. O que acontece com o comprimento de onda, então? Isolando aqui o comprimento de onda, lambda vai ser igual a 6 dividido por 10, lambda vai ser igual a 0,6 metros. Nós temos aqui uma importante conclusão. Sempre que você aumentar o comprimento de onda, você vai ter uma redução da frequência e vice-versa. A velocidade de propagação continua a mesma, mas se você fizer com que o comprimento de onda seja maior, a onda é maior, significa então que você vai ter uma frequência menor e vice-versa. É isso que ocasiona para nós a composição dos raios de luz, né? Quando você tem a luz branca atravessando uma superfície, um material, onde essa luz sofre uma decomposição, nós vemos a formação das cores, né, do arco-íris. E essa formação de cores do arco-íris, que são, cada uma delas, um tipo de radiação eletromagnética que vão compor a luz branca, existe exatamente esse fenômeno. Essas radiações, azul, amarelo, verde, roxo, violeta, essas radiações todas viajam na mesma velocidade. No entanto, viajam na mesma velocidade, mas vão ter uma frequência distinta, porque elas vão guardar, né, o mesmo comprimento de onda. Então, o que vai acontecer? Cada uma delas tem uma frequência característica. Então, quando eu enxergo vermelho, eu tenho ali uma onda eletromagnética que tem uma frequência específica que me permite enxergar o vermelho. Já o azul tem uma frequência diferente. Eu tenho, então, na composição lá das cores do arco-íris, que compõem a luz branca, eu tenho cores que têm uma determinada frequência
maior do que outras. Então, todas aquelas cores que estão mais próximas lá do azul e do violeta têm uma alta frequência. E as cores que estão mais próximas do vermelho têm uma frequência mais baixa. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Vamos lá para cima, no exercício 8. Então, aqui temos que fazer alguns cálculos, né? A figura a seguir ilustra uma onda mecânica que se propaga numa corda com velocidade de 3 metros por segundo. Determine a frequência da onda. Bom, vamos olhar para a figura, né? A figura está me dizendo o seguinte, que deste vale até este outro vale, eu tenho uma distância de 60 metros. Nós vemos que a amplitude dessa onda, aqui está marcando, ele não deu o valor da amplitude, não tem importância, porque ele quer que nós determinemos a frequência desse valor. Mas vejam que, se eu tenho uma primeira onda formada aqui, essa distância até dessa crista para essa outra crista, depois tenho outra onda, uma segunda onda, a distância dessa crista para essa crista, e uma terceira onda, distância dessa crista para esta crista. Então, notem que pela figura, eu posso observar, olhando aqui para baixo agora, deste vale para este vale, eu tenho a metade de 60 metros. Ou seja, tenho 30 metros. Pela figura, eu consigo perceber que do primeiro vale até o segundo vale, eu tenho uma onda. E do segundo vale até o terceiro vale, eu tenho uma segunda onda. Então, a gente consegue concluir que a distância de um vale para outro é o valor da metade de 60 metros, ou seja, 30 metros. Determinamos, então, o comprimento de onda, 30 metros. Disse que a onda viaja numa velocidade de 3 metros por segundo, então a velocidade é igual a 3 metros por segundo. Vamos substituir na fórmula da velocidade, né? Equação fundamental da ondulatória. Velocidade é igual a lambda vezes f. Temos a velocidade, 3. Temos o comprimento de onda, 30. Vamos determinar a frequência, f. Passa o 30 para o lado esquerdo da igualdade, divide 3 por 30. Nossa frequência, então, será de 0,1 Hz, que é a unidade de frequência no sistema internacional. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Sim. Aqui o exercício 9. Se em uma corda a distância entre dois vales consecutivos é de 30 centímetros e a frequência é de 6 Hz, a velocidade de propagação da onda seria igual a quanto? Olha só, então, para você saber a velocidade de propagação, basta você aplicar a equação fundamental da ondulatória, né? Velocidade é igual a lambda vezes f, comprimento de onda vezes a frequência. Mas você entre os dois é de 30 centímetros, ou seja, 0,3 metros. Isto aqui é o nosso comprimento de onda, o nosso lambda. Eu tenho a frequência de 6 Hz, então eu vou substituir a nossa expressão. Velocidade vai ser igual a lambda vezes f. Lambda, o comprimento de onda, 0,3 metros, e a frequência de 6 Hz. Fazendo essa multiplicação, chegamos na velocidade de 1,8 metros por segundo. Portanto, alternativa D. Tudo bem, pessoal? Sim. Alguma dúvida aqui nesses cálculos, na aplicação? Pelo jeito não, então, maravilha. Bom, pessoal, vamos entrar agora na parte de ondulatória que está associada às ondas sonoras. Então, quando eu faço o estudo do som, das ondas sonoras, na física, esse ramo, né, é chamado de acústica.
Então, a acústica vai ser a parte da física que estuda o som, né? Que é produzido aí ele é regido, né, por ondas sonoras. Então, como que funciona as ondas sonoras? Vamos pensar aqui num aparelho que seria aqui uma espécie de um alto-falante, né? Esse alto-falante, ele tem, então, na sua constituição, um ímã aqui, e ele tem uma membrana, e ele tem uma parte que ele recebe, então, sinais elétricos. Esses sinais elétricos, ao interagirem com campos magnéticos, vão produzir alguns tipos de forças nesta membrana que vão fazer com que essa membrana vibre. Conforme essa membrana fica vibrando, pulsando, oscilando, ela vai fazendo com que o ar que a envolve receba compressões e descompressões, ou seja, comprime e fica rarefeito, comprime e fica rarefeito. Essas batidas aqui você pode até experimentar quando você coloca a mão perto de um alto-falante e você sente, né, aquele movimento do ar à medida que esse diafragma, essa membrana fica batendo, fica se movimentando, fica oscilando, pulsando. Esses movimentos de compressão e rarefação do ar são formações de ondas e vão se propagando pelo meio, vão se propagando através do ar, né, pelas moléculas do ar. E isso, então, acontece, né, um tipo de onda longitudinal. Essas ondas longitudinais, como vocês sabem, né, vão ter a sua direção de pulsação, vai ser a direção da propagação, e eu vou ter, então, o som se propagando. A mesma coisa você pode verificar quando a pessoa coloca aqui uma tábua ou uma régua, né, apoiada aqui na mesa, e aí ela faz com que essa extremidade da tábua ou da régua comece a oscilar, comece a ter uma pulsação aqui, e vai acontecer o mesmo fenômeno, né? Você vai ter regiões que vão ser comprimidas e a outra rarefeita. Compressão, rarefação. E aqui, então, eu tenho a geração de uma onda, né, sonora. Daí, pessoal? Oi, professor, que deu umas travadinhas, mas tá tudo bem. Travou? Mas deu para entender aqui o fenômeno de compressões e descompressões, regiões de maior pressão e menor pressão na propagação da onda sonora? Pegaram? Uhum. Sim. Então, vamos lá. Tá aqui outro esqueminha aqui, né? Desenho para a gente poder analisar. Opa! Então tá aí. As ondas sonoras, então, pessoal, serão ondas mecânicas longitudinais, né? Então, é aquele efeito da mola, quando eu pego e puxo a mola na direção, né, longitudinal, ela começa a ter aquela vibração que ocorre no mesmo sentido e direção lá da propagação. Então, você vê aqui no nosso alto-falante, compressão do ar, descompressão, compressão, descompressão, e isso aqui vai gerando essa onda, né? Essas variações de pressão do ar, regiões mais comprimidas e regiões mais rarefeitas, ela vai se propagando até chegar ao nosso ouvido. E o nosso ouvido, claro, tem lá o tímpano, que também é uma membrana que vai sofrer lá uma vibração, vai transmitir aquela vibração para os ossinhos que nós temos lá dentro do ouvido, martelo, bigorna, estribo, e isso vai ser direcionado lá para a sua cóclea, que é um outro estrutura lá que está cheia de cílios na sua parte interna e com um líquido ali dentro também, essa cóclea, a partir desses cílios que vão perceber essas vibrações, vai ser convertido isso para nervos, né, no seu ouvido interno, e aquilo vai ser decodificado lá no seu cérebro como uma impressão de som. Então tá aí como é que está acontecendo a propagação dessa onda sonora. Se você colocar isso em termos gráficos, né, você vai ver as variações de pressão, regiões de baixa pressão, o perfil de uma onda, né, que seria a nossa onda sonora. Uma coisa interessante a respeito disso é quando os caras falam que
rompeu-se a barreira do som. Né? O que acontece nesse rompimento da barreira do som? Existem aviões altíssimas, são os chamados aviões supersônicos, né? E quando isso acontece, se eles conseguirem atingir uma velocidade que se iguale à velocidade do som no ar, aí você vai ter o que nós chamamos de rompimento da barreira do som. Seriam as velocidades de Mach 1, por exemplo. Esse Mach 1 significa uma velocidade no ar de 340 metros por segundo. Né? Significa que ele está numa velocidade que é igual à do som. Quando isso acontece, então, existe um fenômeno físico que é uma violenta expansão do ar ao redor do seu avião, e essa violenta expansão, né, provoca aí um estrondo, né, que é semelhante. Atinge essa velocidade em regiões baixas, né, a baixa altitude, ele é capaz de arrebentar vidros, aí, arrebentar. Isso vai acontecer, então, porque o avião já está viajando numa velocidade que está acima da velocidade do som. No momento em que ele atinge, ele quebra essa barreira, então acontece esse dos gases, do ar ao redor. Até aqui tudo bem? Sim, professor. Vamos lá para as propriedades do som. Então, o som ali tem algumas propriedades que nós vamos, né, poder acompanhar. E a primeira propriedade que nós temos está relacionada aí às qualidades fisiológicas do som. Que qualidades fisiológicas são essas, né? São aquelas que causam a sua impressão, que você tem de percepção a respeito dele. Vocês já devem ter ouvido aí diversos concertos musicais, aí, músicas, enfim, e vocês conseguem perceber vários tipos de sons. Vocês conseguem perceber sons fortes, né? Ou sons fracos, e conseguem perceber sons agudos e sons graves. Essas propriedades são relacionadas, então, a qualidades fisiológicas, né? Você, então, interpreta aquele som a partir do seu sistema nervoso central de acordo com a qualidade fisiológica que ele tem. O que é interessante para nós conseguirmos entender? Em termos de som alto ou baixo, né? O som forte ou fraco, e o som agudo e o som grave, onde que estarão associados à estrutura da nossa onda sonora? Vão estar associados às grandezas de qualquer onda, frequência e também a amplitude da sua onda. Né? Então vejam só, você tem uma frequência baixa, vejam aqui a minha primeira onda que eu estou mostrando aqui, ó, frequência baixa. Essa onda sonora que está sendo produzida, então, ela tem um comprimento de onda maior, né? A onda é mais compridona. Isso significa, então, como eu tinha falado anteriormente, que se o comprimento de onda é maior, a frequência vai ser menor, apesar dela que é a velocidade do som. Nós temos uma percepção disso como sendo um som grave. Então, quando eu tenho um som de baixa frequência, está associado ao som que é grave. Então, a voz masculina, por exemplo, ela tem uma frequência, né, que é menor, e isso a torna mais grave do que comparando com a voz feminina, que tem uma frequência maior, mais alta, e aí você vai produzir o que nós chamamos de som agudo. Olha lá o som agudo aqui embaixo. Então, no som agudo, eu tenho uma frequência maior, né, a frequência é mais alta, e eu tenho aqui comprimentos de onda menores. Então, com relação à frequência, em termos de frequência, um som grave sempre tem uma frequência mais baixa.
menor. Por isso que nós chamamos que, nós dizemos que esses sons são sons baixos. Pensa num musical como contrabaixo, comparando com uma guitarra, né? Você tem os sons graves estão associados, então, aos sons baixos, que são de menor frequência. Já os sons emitidos em alta frequência são chamados de sons agudos ou altos. Então, muito cuidado nesse tipo de definição, porque às vezes a pessoa confunde o som alto com volume sonoro e o som baixo como volume, abaixar, né? Diminuir o volume. É fácil de confundir isso com relação à potência sonora. Nós estamos associando, então, sons graves de baixa frequência são sons baixos. Sons de alta frequência, sons agudos, são sons altos. Tudo bem, pessoal? Tudo. Quem de vocês aí estuda música deve, né, saber muito bem do que eu estou falando. Isso aqui não deve ser novidade para quem é estudioso aí em música, né? A gente associa, né, com a potência sonora, na verdade. Então, a potência sonora a gente tem que pensar em volume. E quando eu não estou mexendo lá com a frequência da onda em si, mas eu estou mexendo com a amplitude desta onda. Então, quanto maior o volume sonoro, né, essa intensidade sonora, eu estou associando com uma maior potência do som. E essa maior potência, essa intensidade sonora, é uma propriedade que está relacionada à amplitude da onda, e não à frequência. Nós temos aí propriedades do som que são interessantes com relação, como eu tinha falado para vocês, à percepção biológica. O ser humano, né, ele consegue captar sons de frequência que estão numa faixa, né, de 20 Hz a 20 mil Hz. Né? Então, sons que são abaixo de 20 Hz, nós chamamos de infrassons, e o nosso ouvido não tem capacidade de 20 mil Hz, né? Nós temos lá valores que são chamados de ultrassons, né? E esses ultrassons, né, que são produzidos aí, podem ser também percebidos por determinados animais. Essas faixas de frequência que estão fora da nossa capacidade auditiva, alguns animais conseguem perceber, né? Então, você tem morcegos, por exemplo, que conseguem se orientar no seu voo, porque a visão deles é muito ruim, eles se orientam por um sistema de sonar. Eles emitem ondas, né, de determinada frequência, perceber que tem objetos à sua frente, né, e fazem um direcionamento lá do seu voo. Outros animais, como os cães, percebem valores, né, de ultrassons, então tem apitos que são usados aí, onde você sopra esse apito, ele produz um som de frequência acima de 20 mil Hz, o cachorro já percebe, ninguém está escutando nada, nenhum som daquele apito, mas o cachorro consegue perceber. Golfinho faz a mesma coisa, baleias produzem sons de frequência também que são inaudíveis para nós, mas elas conseguem, dentro da água, identificar aquele som. Então, dentro da natureza, nós temos muitos animais aí que trabalham num sistema de audição que é fora da nossa faixa de frequência, né, no ouvido humano, de 20 a 20 mil Hz. Tem sons, né, esses ultrassons, que podem causar até problemas aí auditivos, podem até causar problemas no seu ouvido interno, na sua audição, né? Então, dependendo da potência, né, da intensidade com que ele é emitido, você pode ter danos aí no seu aparelho auditivo. Então, vamos lá. Aqui eu estava comentando com vocês a intensidade sonora. Então, a intensidade sonora está associada ao volume, né, à potência sonora que está sendo produzida.
Então, reparem que eu tenho a comparação entre um alto-falantezinho pequeno aqui e uma caixa, né, de som grande. Observem que foram emitidos aqui duas ondas sonoras. Essas duas ondas sonoras guardam a mesma característica de frequência, porque o comprimento de onda é o mesmo para as duas, a velocidade de propagação é a mesma. No entanto, a amplitude do som produzido pela caixa grandalhona aqui, a amplitude é maior do que a amplitude da onda produzida pela caixinha pequena. E se a amplitude é maior, então a intensidade sonora vai ser maior. Então, essa intensidade sonora está associada à potência e não às qualidades de frequência, né, e de comprimento de onda. Você tem, então, as ondas sonoras que têm maior potência, maior intensidade sonora, vai ser percebida numa distância maior, inclusive, né, essas ondas sonoras, e essa propriedade está associada, então, ao tamanho da amplitude da onda, né? Ou seja, a distância entre a crista aqui e o nosso eixo vertical. Tudo bem, pessoal? Tudo. Sim. É claro, a gente no nosso dia a dia, nós falamos altura, né? O som está muito alto, o som está muito baixo, mas cuidado, porque vocês sabem que som alto e som baixo está associado à frequência, né? Som alto significa que você tem um som de alta frequência, né? Então, está relacionado lá ao agudo. Som baixo está associado, então, a uma baixa frequência, que é o nosso som grave. Agora, com relação a volume, ou seja, intensidade sonora, potência, isso, então, está relacionado ao tamanho da amplitude da onda. Vamos ver aqui o que é timbre. Timbre, pessoal, é uma propriedade que nós temos que é a seguinte: dependendo da fonte de som, essa onda sonora ela vai ter algumas características que são próprias do instrumento. Então, você vai ter uma fonte sonora que tem características próprias. Por exemplo, se você tem um violino, aquela caixa, né, de ressonância que tem lá dentro do violino, tem as suas características lá de formato, tem as suas características de entrada, tem as suas características de material, e você tem também as características das cordas que estão em atrito, né, naquela vibração. Enquanto que se você pegar um piano, você tem uma outra característica, que é a corda não sendo esfregada ou atritada, ela está sendo batida, né? Tem um objeto batendo naquela corda para produzir a vibração. E toda aquela caixa interna do piano também faz com que esse som sofra reflexões no seu interior, o que lhe conferem características próprias. Apesar dos dois instrumentos conseguirem produzir ondas sonoras que tenham as mesmas características de frequência, alguma coisa faz com que elas sejam diferentes, que elas tenham uma característica própria. Isso é chamado dizer aqui um Ré maior, e aqui você percebe, consegue distinguir claramente, né, de que instrumento está vindo aquele Ré maior. Essas ondas sonoras vão guardar a mesma característica, ou seja, vão ter o mesmo comprimento de onda, a mesma frequência, que vai determinar lá o tom que você está tirando a sua nota, mas eu vou ter pequenos detalhezinhos que caracterizam. Compara a onda produzida pelo piano e compara a onda sonora produzida pelo nosso violino. Elas guardam a mesma característica de comprimento de onda e de frequência, mas têm os seus detalhes característicos que vão determinar o seu timbre. Tudo bem, gente? Sim. Muito bem. Que são chamadas de reflexão, né?
E a propriedade da reflexão do som vai produzir o que nós chamamos de eco. Então, o que vai ser o nosso eco? Você vai emitir lá uma onda sonora, essa onda vai se propagar, vai encontrar um obstáculo, um anteparo, e vai refletir, vai sofrer reflexão. Essa reflexão vai trazer esse som de volta para você. Se você tem uma distância mínima para o anteparo, você vai ter a percepção do eco. O nosso ouvido, né, a nossa audição, consegue perceber sons emitidos com um intervalo de tempo que é de 0,1 segundos. Essa é a nossa capacidade biológica. Então, eu consigo perceber o som, processar isso num intervalo, né, mínimo de 0,1 segundos. Se eu tiver uma situação onde a minha percepção desse som aconteça num valor de tempo maior do que esse intervalo, eu vou ter, então, a sensação do eco. Como esse tempo de 0,1 segundos, eu tenho esse tempo aqui para percepção, e eu conheço a velocidade do som, eu consigo, com esse tempo, que seria o meu período, determinar a frequência, 1 sobre 0,1, ou seja, 10 Hz. Aplicando essa frequência na fórmula da velocidade da onda, velocidade igual a lambda vezes a frequência, eu consigo, então, determinar o comprimento dessa onda. E sabendo o comprimento dessa onda, sabendo que a velocidade do som é 340 metros por segundo, eu sei que eu vou ter, então, um tempo, né, de percepção de som de 0,1 segundos, fazendo um cálculo de velocidade, que seria a distância percorrida pelo tempo, você vai chegar, então, em 34 metros. 34 metros significa o quê? Que você tem que estar a pelo menos 17 metros do seu obstáculo. Porque você vai calcular a velocidade da onda se propagando na ida e na volta. Então, se você tiver na ida e na volta, 17 metros de distância, isso vai resultar em 34 metros de percurso da onda, né? E é exatamente essa distância que vai ser necessária para que você perceba o eco. Então, sua distância, a distância da fonte sonora com relação ao obstáculo, né, for de até 17 metros ou mais, você vai ter a percepção do eco. Ambiente que seja amplo e aberto, né? Vai ser amplo e aberto para que você consiga, nessa reflexão, não ter a percepção de outro fenômeno que é chamado de reverberação, que aí já é uma outra coisa, né? Os morcegos utilizam esse eco, né? Essa ecolocalização através de ondas que eles emitem, né? Nos gritos que eles dão, e conforme eles percebem, né, o tempo que leva para eles receberem o sinal de volta, né, da onda que ele produziu, ele já consegue calcular a distância, né, desse obstáculo, e aí ele se orienta através desse mecanismo. O funcionamento dos nossos sonares também leva em conta esse princípio. Então, nós temos equipamentos lá, por exemplo, em navios, né? E não só em navios, nós temos também os equipamentos aí de sonares que fazem o controle de tráfego aéreo. Nos sonares, o nosso navio tem um equipamento, então, que dispara, né, uma onda sonora. Essa onda sonora, ela se propaga. Quando ela encontra um obstáculo na frente dela, pode ser um cardume de peixes aqui, por exemplo, acontece uma reflexão dessa onda sonora, e o tempo que leva para que o sinal seja detectado, o equipamento já faz o cálculo a partir desse tempo e já consegue, então, determinar a que distância e em que local está aquele cardume. Então, a ecolocalização, o nosso sonar. Navios, né, militares, né, navios de combate também usam esse tipo de sistema. Então, eles conseguem, através do sonar, emitir uma onda sonora. Essa onda encontra lá um submarino inimigo, por exemplo, sofre a reflexão e, a partir do tempo
que levou para eles detectarem esse sinal de volta, e também, depois de um processamento lá na máquina, eles conseguem saber a que distância está aquele submarino e em que posição que ele se encontra. Então é muito utilizado isso dentro lá dos navios, né? E também é utilizado aí no tráfego aéreo, faz a mesma coisa, né? O controle de tráfego aéreo. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, professor. Aqui tem um exemplo que ele coloca a respeito desse funcionamento. Considere o seguinte exemplo. Um sonar emite uma onda sonora na água e o sinal retorna ao radar após 0,1 segundos. Sabendo que a velocidade do som na água é de aproximadamente 1.400 metros por segundo, podemos determinar a distância percorrida pela onda nesse intervalo de tempo. Como que eu faço isso, né? Eu vou fazer uma fórmula simples. A velocidade é igual à distância percorrida dividida pelo tempo que levou para percorrer aquela distância. Então, se ele recebeu o sinal em 0,1 segundos e eu sei a velocidade, basta colocar lá, velocidade igual a distância percorrida dividido pelo tempo. Então, na minha conta, eu vou perceber que é o seguinte, você vai chegar num valor de 140 metros. Foram 140 metros, porque 70 metros de ida da onda, 70 metros na volta da onda. E aí você, então, determina que o objeto que você localizou está a 70 metros de profundidade. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Maravilha. Pessoal, eu tenho aqui ainda mais adiante, deixa eu ver aqui como está a nossa situação. Eu vou precisar falar aqui de ecografias, aplicações aqui das nossas ondas, mas eu vou deixar para fazer isso na próxima aula. Temos mais uns assuntos aqui para poder estar tratando, tá? Tem alguns exercícios aqui na frente, deixa eu ver se tem alguns. Ainda tem bastante coisa que tem que explicar com um pouco mais de calma. Vamos ficar por aqui hoje. Na próxima aula a gente retoma esse assunto, então. Alguma dúvida aí, turma? Não. Professor, não. Então, beleza. Pessoal, um abração aí para vocês. Se cuidem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Para você também, professor. Tchau, Tchau. professor. Alô, gente. Tchau, tchau. Um Você abração. também, tchau. Tchau, um abraço.